As chuvas deste fim de semana ajudaram o reservatório do Descoberto a ter a maior alta dos últimos 10 meses. De sábado para domingo, os níveis cresceram em 0,8 ponto percentual. Ao mesmo tempo, o governo de Brasília decretou hoje situação de emergência por 180 dias por causa da crise hídrica. E para falar sobre o assunto, recebemos o presidente da CAESB, Maurício Ludovici. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Explica pra gente, muda alguma coisa efetivamente com esse estado de emergência? Não, de uma maneira geral, não. Agora, é importante porque ele dá flexibilidade, né? As ações do governo ficam mais rápidas de serem tomadas. Só para a gente entender, Brasília já estava em estado de emergência, né? Foi como se fosse prorrogado. Sim, foi só uma continuidade, né? Foi uma prorrogação de um decreto que já existia. E aí é possível fazer licitação, compra sem licitação, conseguir dinheiro do governo federal? Isso, facilita, né? Facilita o acesso a alguns recursos, principalmente recursos federais. Nós tivemos a oportunidade de receber um recurso federal que foi muito importante, né? Um recurso que nos permitiu, por exemplo, construir aquela estação de tratamento de água no Lago Norte. E aí, quais áreas são mais afetadas com esse decreto, com o estado de emergência? Agropecuária, indústria, o comércio, de alguma forma são afetados? Assim, acho que todos nós, de uma maneira geral, né? Inclusive a própria população. A decisão sobre usar o volume morto do Descoberto vem sendo adiada de forma sistemática, presidente. Por último, o governo disse que só vai usar se o nível do reservatório do Descoberto chegar a zero, que seria, né, ao nível zero. Não é muito arriscada essa decisão? Não, na realidade o que acontece é o seguinte, o morto significa que você já utilizou todo o volume útil, né? Então, para chegar no volume morto, você precisa primeiro utilizar o volume morto. Felizmente, ainda não foi necessário a gente utilizar o volume morto. Não seria mais tranquila adotar isso antes, assim como se fosse uma forma de prevenir chegar nesse volume morto? Não, de forma alguma. A gente já vem tomando uma série de medidas, né? Você veja bem, a gente construiu 2 estações, né? 2 unidades, colocamos água nova no sistema, né? A gente colocou a ETA Lago Norte, colocamos o Bananal para funcionar, estamos investindo muito na melhoria do nosso sistema de distribuição, então faz parte de um pacote, né? Fizemos também uma série de estudos lá na Elevatória do Descoberto para garantir exatamente uma operação tranquila e chegamos à conclusão que era possível fazer isso até a cota 1021. E o senhor acredita que então a gente não vai chegar nesse nível zero? Eu espero que não. Eu acho que a população tem que fazer um esforço. A chuva realmente ajudou esse final de semana. A gente conseguiu recuperar o nível dos reservatórios um pouquinho, mas a situação ainda não é confortável, ela ainda é muito delicada. No ano passado, em abril, na verdade, abril de 2016, o nível do Descoberto era 100%. Ao longo desse ano, o índice foi baixando e chegou a 19% em dezembro. As chuvas não conseguiram recuperar esse volume. O máximo que o Descoberto chegou foi em 56,4%, né, no ano passado, quando as chuvas terminaram, mais ou menos ali no fim de abril. Isso. Como que vai ser a recuperação depois que o reservatório atingir o volume morto? Vocês acreditam que vai ter essa recuperação, assim, e talvez o DF não tenha mais risco de entrar em crise, em racionamento? Olha, eu diria que ainda é cedo para a gente falar que a crise acabou, né? A gente ainda tem que agora o importante é a gente recuperar o nível dos reservatórios, tanto Descoberto como Santa Maria. A gente vai ter essa temporada de chuva, que eu espero que ela venha, se consolide e seja generosa, né? Como foi esse final de semana. Ela realmente atrasou e atrasou muito, né? E colocou a gente numa situação difícil. Agora, a empresa não está parada, a gente não espera só pela chuva. A gente tem trabalhado e muito, né? Colocando água nova no sistema, não só essas duas, o Bananal e a ETA Lago Norte, mas também nós estamos investindo em muito recurso no sistema Corumbá, né? E agora já com a retomada da obra da Saneago. E a gente tem investido também em pequenas captações. Nós estamos, inclusive, publicando uma nova licitação internacional, né? Para fazer uma estação de tratamento lá utilizando os pequenos mananciais do Gama, que estavam, até recentemente, eles estavam abandonados pela CAESB. E por causa dessas obras que o senhor citou, a conta de água vai ficar mais cara? Olha, não necessariamente. Agora, é importante dizer que a CAESB é uma empresa e ela vive dos recursos que ela arrecada, né, com a tarifa de água. Então, é fundamental que se consiga manter o equilíbrio econômico e financeiro da CAESB. Certamente que agora, neste ano, né, a gente vai ter que sentar para fazer a revisão tarifária junto com a DASA. E isso vai ser analisado. Todos esses investimentos que a empresa vem fazendo.
O cronograma de Corumbá 4 está dentro do prazo? Como está a situação? Tá, é importante ressaltar que em 2015 nós assumimos, o governo assumiu, o governo de Brasília colocou recursos e nós estamos fazendo um investimento. A nossa expectativa é no final do ano que vem, né, em 2018, final de 2018, a gente já contar com água do Corumbá abastecendo o Distrito Federal, principalmente aquela região sudoeste, né, que seria o Gama e Santa Maria, aliviando, isso é importante dizer, aliviando o descoberto que é o nosso manancial mais crítico. Ano que vem a gente tem o Fórum Mundial da Água. O senhor acredita que vai ser diferente por causa de toda essa crise que o DF vem passando? Olha, eu diria que sim, né? Eu diria que a população brasiliense, de uma maneira geral, a brasileira, mas especificamente a brasiliense, ela está entendendo que é preciso a gente poupar água, né? Essa relação nossa, essa cultura do desperdício com a água precisa acabar. A gente precisa preservar os recursos hídricos. Então vamos todos torcer para chuva como essa do fim de semana, né? Sem dúvida, a chuva é muito bem-vinda. A gente espera pela chuva, né? A gente não abre mão da chuva, mas a gente não pode ficar parado só esperando por ela. Maurício Ludovici, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma boa tarde para você. Sempre à disposição.